Então, irmãos, hoje nós estamos voltando com pelo menos um culto de cura por mês, amém? Porque é segurança para nós estarmos sempre ouvindo as promessas de Deus para as nossas vidas, porque quando o dia mal vem, nós precisamos estar com as promessas de Deus bem vivas no nosso coração. Antes de orar, eu queria que você levantasse a sua Bíblia, se você está com ela aí. Se você não está com Bíblia, segura na alguém do teu lado. Diga assim: essa Bíblia é a palavra de Deus. Diga: ela é viva, é eficaz, é vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu vou viver o que a Bíblia diz que eu devo viver. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu te aconselho a pôr uma meta de leitura da Bíblia para o segundo semestre. Amém? Estamos no primeiro mês do segundo semestre e se desafie. Eu sempre lanço desafios para mim, para que eu não fique acomodado, porque, irmãos, a Bíblia ela tem primazia em nossas vidas. Se você muitas vezes não está conseguindo ler a Bíblia para ler um livro, é melhor você parar o livro e ler a Bíblia. Amém? Quando o tempo está muito corrido para mim, eu deixo de ler livros e vou ler a Bíblia. Porque livros, eles são falíveis, mas a Bíblia, ela é infalível. Amém? A Bíblia é Deus falando conosco. Então, eu me desafiei, a ler o Novo Testamento 2 vezes, agora no segundo semestre, em 2 versões diferentes. É um desafio, mas nos tira da zona de conforto, nos tira da preguiça espiritual. Amém, irmãos? Então eu te desafio a fazer algo do tipo. Amém? Marcos, no capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 21. A história de Jairo, apesar que hoje nós não iremos estudar a cura da filha de Jairo, mas iremos começar a ler a partir do verso 21 para entendermos o contexto. Todos abriram? Diz assim a Escritura Sagrada: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, aqui ele está voltando da cura daquele gadareno endemoniado, na região dos Gadarenos. Ele cura aquele homem e o povo daquela terra fica com medo e expulsa Jesus da terra deles. O motivo deles terem ficado com medo é porque eles eram judeus desobedientes. Eles criavam porcos quando a lei de Moisés os proibia de criar porcos. Então, quando Jesus realiza um milagre daquele tamanho na terra deles, eles ficam com medo, achando que Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento que queria trazer juízo de Deus para a vida deles. Então, eles suplicam a Jesus que saiam da sua terra. Mas Jesus deixa uma testemunha lá. O gadareno em perfeito juízo, e a Bíblia diz que ele se tornou lá um pregador e pregou em 10 cidades. Então, Jesus saindo da região dos Gadarenos, voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. O outro evangelho diz o dirigente da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Diga: Jesus sempre vai ao encontro do doente.
ao encontro do enfermo, ao encontro do necessitado. O verso 24 em diante diz: grande multidão o seguia, comprimindo, apertando, se esfregando, tocando. O verso 25 diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, a palavra aqui no grego é dunamis, é de onde vem dinamite, ou uma grande explosão. Jesus, reconhecendo que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que você nos ilumine por meio do teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos alimentar o nosso homem interior com a tua palavra e que ela produza fé em nossos corações, para que possamos receber aquilo que a tua palavra promete, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo o capítulo 8, na verdade, eu confundi com Mateus, é porque o capítulo 9 de Mateus equivale ao capítulo 5 de Marcos. São evangelhos sinópticos, né? São parecidos. Então, o capítulo 9 de Mateus conta a história dessa mulher. Marcos ele é mais detalhista, mas Mateus diz que ela dizia consigo mesmo, e dá a entender que ela falava constantemente consigo mesmo, que se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes. E existem alguns passos que essa mulher ela deu para receber a sua cura. Né? Essa é uma mulher que por 12 anos sofreu com uma enfermidade. Quantos de nós, muitas vezes, estamos há tanto tempo, né, sofrendo com uma doença em nosso corpo, e já oramos, já recebemos oração, e alguém já impôs as mãos sobre nós, alguém já nos ungiu com óleo, mas essa mulher, ela cumpriu algumas coisas, ela deu alguns passos que eu acho importante que a gente veja quais foram os passos que ela deu e que a gente possa repeti-los em nossas vidas para que possamos alcançar a cura que precisamos, seja para qual for a doença em nosso corpo. O texto que começamos a ler, ele conta a história de Jairo, ele começa contando a história de Jairo. Jesus volta da região dos Gadarenos e assim que ele desembarca, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, ele vai até Jesus ainda na beira-mar, se prostra, coloca o rosto em terra, se ajoelha ali em sinal de humilhação, adoração, e reconhecendo a autoridade de Jesus, ele diz: mestre, a minha filhinha está em casa com febre, à beira da morte. Vem para que ela viva. E Jesus diz: eu irei. E enquanto Jesus está indo com Jairo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que a multidão o comprimia. Né? A versão NVI diz que a multidão o apertava.
Então veja, naquela altura Jesus já era um homem famoso. A Bíblia diz que a sua fama corria para além de Israel. As nações vizinhas, povo da Síria, da Líbia, aquelas regiões vizinhas de Israel, traziam os seus doentes para por eles serem curados também. Então quando Jesus chega nessa cidade, tem uma multidão querendo tocá-lo, as pessoas trazem as crianças para ele impor as mãos e abençoar as crianças. Estava aquela multidão comprimindo, apertando. E a Bíblia conta que entre a multidão veio uma mulher que por 12 anos ela sofria com uma hemorragia. A Bíblia não especifica em que área do seu corpo ela tinha essa hemorragia, mas a gente supõe e dá a entender que era alguma coisa relacionada ao seu sistema reprodutor. Tudo indica que ela tinha uma menstruação contínua, algo do tipo. Porque a Bíblia não fala de ferida, não fala que era pelo nariz. A Bíblia não dá detalhes, mas a gente supõe que possa ser que seja uma dessas situações. Uma menstruação contínua, desregulada. O certo é que a Bíblia diz que por 12 anos ela sofria com uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos e em vez de melhorar, piorava. Até que ela ouviu falar a fama de Jesus. Versículo 27 do capítulo 5 de Marcos diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Você lembra de Romanos 10, 17? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu a fama de Jesus. Irmãos, o que essa mulher ouviu? As boas novas. Ela ouviu que um dia um leproso prostrou-se diante dele e disse assim: mestre, se quiserdes, podes purificar. Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo. Ela ouviu que um dia, numa cidade chamada Naim, ele viu um cortejo fúnebre, descobriu que lá tinha um filhinho de uma viúva, o único filho de uma viúva. Ele vai até aquele caixão pequeno e traz aquele garoto de volta à vida. Essa mulher escuta falar de Bartimeu, que pedia esmola na rodagem, quando ele ouve um grande barulho e ele pergunta o que está acontecendo. Alguém lhe diz: aí vem Jesus de Nazaré. Então Bartimeu ele grita incansavelmente: filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus manda trazê-lo. Quando ele vem à frente de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: dai-me a vista. Aleluia! E essa mulher escuta essas histórias, irmãos. Essa mulher escuta que um dia ele entra em Jerusalém, no tanque chamado Betesda, e lá tem um homem que está há 38 anos acamado, e Jesus fica sabendo que ele está ali esse tempo todo esperando as águas serem movidas pelo anjo, para que quando ele pule no tanque ele seja curado. Quando Jesus fica sabendo que aquele homem está há 38 anos acamado, ele vai até aquele homem e cura aquele homem. E essa mulher escuta todas essas histórias. E é impossível você escutar essas histórias e a fé não ser produzida, não ser gerada, não nascer no seu coração. Amém, irmãos? Uma vez que nós ouvimos os feitos do Senhor Jesus para com os homens, isso desperta no nosso coração a fé de que também pode acontecer conosco. E assim aconteceu com essa mulher. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, a fé nasce no coração dela. Alguém deve ter contado para ela. Você sabe que mulheres gostam de conversar. E Jesus era o assunto do momento, irmãos. Filipe disse a Bartolomeu: vem, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e aquele sobre quem os profetas profetizaram. As pessoas comentavam que João Batista tinha dado testemunho dele. Ele era aquele que João não era digno nem de desatar as sandálias de seus pés. Então Jesus era o assunto do momento, os feitos dele, e alguém contou isso para aquela mulher. E algo diferente surgiu no coração daquela mulher. Porque a palavra de Deus, irmãos, diferente de qualquer outro livro, diferente de qualquer outro conhecimento, você pode ler um livro, um romance, e se emocionar com aquilo, e até chorar com aquele romance. Você pode ler livros de autoajuda e curar coisas nas tuas emoções.
Mas uma vez que você entra em contato com as Escrituras Sagradas, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é a única que vai à parte mais íntima do homem e esquadrinha todo o seu ser. E aquela mulher, quando ouve falar de Jesus, quando ouve falar do Filho de Deus, a fé é gerada em seu coração. Então, qual foi o primeiro passo que ela deu? Ela ouviu falar de Jesus. Qual o primeiro passo devemos dar? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Jesus fez pelos enfermos. Os 4 evangelhos estão recheados de passagens de pessoas que foram curadas por Jesus. E eu te pergunto, ele mudou? Segundo o livro de Hebreus, ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e será o mesmo para sempre. Ele não mudou. E o que ele fez no passado, ele continua fazendo. Amém? Então, qual o primeiro passo essa mulher deu? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a sua fama. Ela ouviu sobre as curas que ele realizou. Pregaram para ela, testemunharam para ela, contaram para ela as curas milagrosas, sobrenaturais que ele realizou. Alguém disse a ela, olha, um dia 4 amigos destelharam a casa de Jesus, desceram um paralítico e ele curou aquele paralítico. Amém, irmãos? Então aquela mulher fica cheia de fé. E a fé genuína, ela não fica apenas no espírito, no coração. Ela é liberada pelos lábios. Quando alguém está crendo de fato, ele fala com os seus lábios aquilo que ele está crendo. Ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas orlas, nas pontas, nas beiradas de suas roupas, eu serei curada. Sabe, irmãos, às vezes não é prudente nós falarmos o que estamos crendo para as pessoas. Perceba que o texto diz que ela falava consigo mesma. E aqui dá uma abertura para a gente conjecturar alguma coisa. Talvez se ela fosse falar para algum parente dela que ela estava crendo que se tocasse nas orlas das vestes de Jesus, o parente teria dito assim, tu já gastaste todo o teu dinheiro, faz 12 anos que tu se trata com os médicos, tu não foi curada. Mas ela foi sábia o suficiente para falar consigo mesma. Às vezes tem coisas que a gente está crendo que não é sábio falar na frente das pessoas. Tem declarações de fé que você tem que falar consigo mesmo. Para outras pessoas não atrapalharem a sua fé. E ela falava consigo mesma, se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. Você vai ver que aconteceu como ela disse. Qualquer que disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Nós falhamos muitas vezes, irmãos, no falar. Às vezes a gente ouve a palavra, às vezes a gente até creu naquela palavra, mas abortamos a nossa fé com as palavras. E sabe, é muito fácil falar que certamente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, quando eu estou saudável, sem nenhum sintoma no meu corpo. Mas experimente confessar as passagens de cura quando a doença está afligindo o seu corpo. Não é tão fácil, mas esse é o bom combate da fé. O bom combate da fé não é quando estamos na vitória, cantando aleluia. O bom combate da fé é quando você está no dia mau, a tempestade deu contra você, a inundação ameaça entrar na sua casa, os vendavais parecem que vão derrubar a sua vida, e você está confessando as muito preciosas promessas de Deus. É quando o seu corpo está queimando de febre, você está com calafrios, todo o corpo doendo, e você está lá confessando, certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. O diabo diz logo no ouvido, como é que você foi curado se você está doente? Mas não vivemos por vista, vivemos por fé. A doença pode até chegar, irmãos, pode até bater na nossa porta,
Mas uma vez que a fé for atender, logo ela terá que sair. Logo, a fé e a doença não convivem no mesmo lugar. Eu vou repetir. A fé, o espírito de fé, ele não tem comunhão com o espírito de enfermidade. Uma vez que o espírito da fé, ele está ativo, a doença tem que desaparecer, irmãos. Ela sai. Amém. Em várias curas, Jesus diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Amém. Então, qual o segundo passo essa mulher deu? Ela confessou, ela declarou, ela falou o que estava crendo. Ela falou o que estava crendo. O que ela estava crendo? Que Deus daria a ela uma oportunidade de se encontrar um dia com Jesus, e nesse encontro ela tocaria nas orlas de suas vestes. E um leitor, irmãos, casual da palavra de Deus, passa por essa passagem, mas a gente precisa entender as entrelinhas. Segundo a lei de Moisés, essa mulher estava debaixo da lei. Os judeus de sua época seguiam a lei e eram pela lei julgados perante os sinédrios. Segundo a lei de Moisés, essa mulher estava impura. E ela não podia estar no meio das pessoas. Caso ela fosse descoberta, ela seria apedrejada. Então, no caso desta mulher, tem tenuente a sua fé. Ela teve que exercer a sua fé ainda mais. Porque caso ela tivesse sido descoberta no meio daquela multidão, tocando em Jesus, impura, ela seria apedrejada. Então perceba que ela teve que exercer a fé além da conta, irmãos. Às vezes, andar por fé é correr riscos. Eu não estou falando aqui em ser presunçoso, sabe? Alguém que diz assim, eu estou andando pela fé e compro um carro sem poder pagar. Não, irmãos, isso é imprudência, é falta de sabedoria, é negligência, amém. Mas às vezes, você se posiciona em fé e parece loucura. E para essa mulher parecia loucura de certa forma, porque se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada. Mas a fé é uma firme convicção. E quando alguém está em fé, não tem quem roube a sua fé. A fé genuína, quando ela toma conta do coração do homem, ele é capaz de enfrentar a morte pela sua fé. E essa mulher estava numa fé tão genuína. E o que eu me admiro na palavra é que Deus sempre, sempre, irmãos, vai corresponder à fé. Jesus poderia ter desembarcado em qualquer outra cidade da nação de Israel. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Mas Deus, na sua soberania, sabia que a filhinha de Jairo estava morrendo nesse dia. Deus, na sua muito preciosa misericórdia, sabia que essa mulher estaria lá na cidade neste dia. Então, quando ele desembarca, que a notícia corre na cidade que Jesus havia chegado, Jairo deixa a filha morrendo em casa, corre, vai até ele, se prostra nos seus pés. Jesus diz: eu vou curá-la. No meio do caminho, enquanto ele está caminhando com Jairo em direção à casa de Jairo, essa mulher se espreme entre a multidão, toca nele. A Bíblia diz que dele sai poder. A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, e a palavra lá que é traduzida para nós como poder é uma palavra chamada dunamis, é de onde vem a dinamite. É um grande poder, uma grande explosão. Saiu um poder grandioso das vestes de Jesus, invisível aos olhos, mas visível no mundo do espírito, e tocou o corpo daquela mulher ao ponto que imediatamente cessou a sua hemorragia. Então Jesus para e diz: quem me tocou? Em um outro evangelho a gente fica sabendo que Pedro, Marcos não diz quem foi, não diz quem foi, mas outro evangelho diz que Pedro disse: Senhor, a multidão te comprime, te aperta, e você ainda pergunta quem me tocou? Ele estava dizendo: pelo amor de Deus, que pergunta é essa? Mas alguém havia tocado diferente, irmãos. Alguém havia tocado com fé.
Eu gosto de dizer, a fé é o interruptor que aciona o poder de Deus. O poder de Deus está em todos os lugares. É como a rede elétrica que passa aqui em cima, tem fios aqui em cima. E tem um interruptor ali que aciona essas lâmpadas. O poder, a energia está aqui, mas é preciso de um interruptor para ligar as lâmpadas. O poder de Deus está em todos os lugares, mas é a fé que aciona o seu poder. Amém? Então, Jairo, e eu me coloco no lugar de Jairo, irmãos. Pensa aí, Jairo. Ele sai de casa, a filhinha dele está morrendo. Ele sai de casa, a filhinha dele está morrendo. Ele encontra Jesus. Por uma providência divina, Jesus desembarca exatamente naquela hora na sua cidade. Ele alcança favor de Jesus. Jesus diz, eu irei curá-la. No caminho, ele presencia uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade, ser curada diante dos seus olhos. Jairo fica como quem sonha. Eu imagino, irmãos, quando aquela mulher conta o seu testemunho ali, e Jairo escuta aquela história, eu penso que os seus lábios se encheram de riso. Eu penso que ele disse consigo mesmo, assim vai ser com a minha filha. Mas sabe que o diabo, ele sempre vai tentar roubar a nossa fé? E antes de um grande milagre, sempre haverá oposição. Quando você está prestes a alcançar algo em Deus, o diabo vai tentar de todas as formas te roubar, te tentar, para que você duvide, para que você tenha medo. E enquanto Jairo está ali se alegrando, a Bíblia diz que e chegaram mensageiros na casa de Jairo. Diga assim, mensageiros. Esses mensageiros, irmãos, eles não trouxeram boas notícias. Eles disseram exatamente assim: não incomodes mais o mestre. A tua filhinha morreu. Que notícia desgraçada, hein? Que notícia terrível, irmão. Essa é a pior notícia que alguém poderia ouvir. Só em pensar numa notícia dessa, o meu coração dói. Eu penso que o semblante de Jairo foi de alegria a profunda tristeza. Mas o interessante é o que Jesus responde a Jairo. A Bíblia diz exatamente assim, ó. Falando de Jesus, diz, não fazendo caso algum do que eles disseram, olhou para Jairo e disse, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. E a história a gente já conhece o final. Ele chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando, pranteando, se lamentando. Ele manda todo mundo sair, diz assim, a menina não está morta, ela dorme. Zombaram dele achando que ele estava louco. Ele só pega Pedro, Tiago e João, que eram os que criam mais, entra no quarto com eles e fala Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. E a menina foi ressuscitada. Amém. Mas o que eu quero dizer é que sempre antes de uma cura, antes de um milagre, o diabo vai tentar levantar na sua mente dúvidas, medo, incredulidade, vai tentar lhe bombardear com coisas naturais, com sintomas. Amém, irmãos? E você precisa ficar firme mesmo na posição que você tem diante de Deus, de filho de Deus. Não são os sintomas que vão invalidar a palavra de Deus. Não são os diagnósticos que vão invalidar a palavra de Deus. Eu não sei se você ouviu aquela ministração que eu pus lá hoje no grupo da igreja. Eu estava indo para Carpina e fui ouvindo aquela ministração do irmão Kenneth Reagan. E ele conta que pastoreou uma determinada igreja e tinha uma adolescente que ia com outros adolescentes lá, visitava de vez em quando a igreja dele. E ela era sobrinha de um pastor amigo dele. E passaram-se alguns anos, ela já havia se tornado uma jovem mulher. E ele voltando ali por aquelas regiões, acho que do Texas, para pregar em eventos. E aquele pastor amigo dele disse assim, irmão Reagan, o senhor se lembra daquela jovenzinha fulana tal? Ele disse, eu lembro. Quando mocinha ela ia na minha igreja algumas vezes com alguns amigos. Ele disse, pois bem,
ela foi diagnosticada com câncer nos 2 pulmões. E está para perder a vida. Os médicos não podem fazer mais nada por ela. E ele estava por algumas semanas ali fazendo reuniões. E aí trouxeram ela a primeira semana, ele orava por cura na terça e na sexta-feira. E ele na primeira semana impôs as mãos sobre ela, orou, ele sabia que a unção para curar estava sobre ele, mas quando impunha as mãos sobre ela, nada acontecia. Isso aconteceu na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, até que ele começou a buscar a Deus a respeito daquela jovem, né, para aquela menina não perder a vida. E para encurtar a história, irmãos, ele vai no quarto dela, junto com o pastor, junto com a sua esposa. Enquanto ele está lá, ao lado dela na cama, Deus fala com ele para ele ir para os pés dela. Ir lá para a ponta da cama, mas ele acha que é só um pensamento dele. E Deus fala repetidamente, vá lá para a ponta. E ele estava orando com o olho aberto, mas a esposa dele estava orando com o olho fechado e orando em outras línguas, na ponta da cama. Aí de repente as línguas estranhas que ela estava falando mudou. Ela começou uma variação, uma variedade de línguas estranhas. Ela estava orando línguas estranhas, mas de repente mudou a forma como ela estava orando. Para ela eram línguas estranhas, mas ele entendeu como se ela estivesse falando inglês. Deus disse para ele, vá para a ponta da cama e expulse o espírito maligno que está na vida dessa jovem. E quando ele chega na ponta da cama, ele olha para aquela moça já esquelética, acabada, né, pelo câncer, e ele enxerga como que ele conta que era um bicho parecido com um morcego agarrado no pulmão direito dela, foi onde o câncer tinha começado. E ele diz assim, em nome de Jesus, ou na autoridade do nome de Jesus, espírito maligno, solte o pulmão dessa moça. Ele disse que pelo discernimento de espírito ali, Deus abriu os olhos dele para ele ver. Aquele espírito maligno solta o pulmão dela e sai do quarto voando pela janela. E o pastor que estava lá, que havia levado ele assim, eu senti algo passando por mim aqui. E o irmão Reagan disse que diz assim, eu sei o que passou por você, eu vi. E sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? Aquela mulher, aquela jovem mulher se levantou da cama, comeu com eles, conversou com eles, voltou para os médicos que haviam mandado ela para casa, para ela morrer em casa, e ela pediu para que fossem feitos os exames, e os médicos disseram por quê? Ela disse, porque aconteceu algo comigo. E eles perceberam ela com vitalidade, muito, e concordaram em refazer os exames. E constataram que os seus pulmões estavam limpos. E aí perguntaram a ela o que aconteceu, e ela contou todo o fato. E os médicos, 3 médicos, disseram assim, se você quiser, nós faremos um laudo dizendo que você tinha câncer nos 2 pulmões, mas que agora está curada. Amém, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus! É real, é para hoje, amém? Sabe, no mundo tem um ditado que diz assim, só não há jeito para a morte. Não é? Quem já ouviu isso? Mas para o crente, até para a morte tem jeito. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Os judeus acreditavam que a partir do 3º dia o corpo se decompunha. É por isso que Jesus ressuscitou no início do 3º dia. Então, irmãos, o corpo de Lázaro já estava se decompondo. Mas quando Jesus disse, removam a pedra, a irmã dele disse, Senhor, já fede. E ele grita, Lázaro, sai para fora! Irmãos, cada célula do corpo de Lázaro teve que receber a vida de Deus. Amém. Milagres não se explicam, não se entendem, se recebem. Ora, aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos sem andar, irmãos. Como que eram aquelas pernas? Eu sempre penso sobre isso. Eram extremamente finas, não tinha tecido muscular.
as artérias não eram calibrosas porque não tinha ali esforço. Os ossos não tinham vigor porque não eram usados. Não seriam capazes de suportar o peso do corpo. Mas quando Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, o dunamis, a virtude, o poder de Deus tocou naqueles ossos, tocou naquele tecido muscular, naquelas artérias, naqueles tendões. E de um salto ele se pôs em pé. Então não temos que tentar entender como vai ser, como será, apenas receba. Amém. Eu não consigo explicar, irmãos, como um caroço de repente some. Mas milagre não se explica, não se entende, se vive, se recebe. E só quem já foi alvo de um milagre, irmãos, sabe o que eu estou dizendo. Sabe, para quem nunca teve a sua fé respondida, ou para quem nunca andou em fé e nunca vivenciou um milagre, talvez seja difícil acreditar nessas coisas que estamos falando. Mas eu já vi diante dos meus olhos caroços que eu olhei, que eu toquei, que eu vi e que após a oração sumiram, desapareceram como se nunca estivessem lá. Então pode 100.000 pessoas se levantarem e dizerem, eu não acredito nisso. Eu simplesmente vou rir e vou dizer, eu creio de todo o coração. Porque eu já vi. Amém. Agora, algo interessante é que antes dessa mulher sentir no seu corpo que ela estava curada, ela primeiro creu. O crer vem antes de receber. Vamos ler novamente, a partir do verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, só para a gente firmar aqui os passos. Ela ouviu a fama de Jesus, diga, ela ouviu a palavra. A fé foi gerada no coração dela. Esse é o passo 1. Ela confessou a palavra. Esse é o passo 2. Ela dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, serei curado. O passo 3, ela foi até Jesus. Ela agiu de acordo com o que ela estava crendo. Ela agiu de acordo com o que ela estava confessando. Amém. Você já viu alguém que diz que está crendo em alguma coisa, que fala que está crendo em alguma coisa, mas age o contrário daquilo que ela está falando? Não tem, a sua fé não tem ação correspondente. Amém, irmãos? É como alguém que é agricultor e diz assim, Deus manda chuva, mas não se levantou para capinar o mato, para arar a terra. Como é que vai dizer a Deus que está crendo? Amém, irmãos? Então a fé, ela deve ter uma ação correspondente. Se você está crendo em algo, falando em algo, às vezes a pessoa diz assim, eu estou crendo para comprar minha moto. Mas nunca foi lá na Honda, nunca foi lá na Yamaha, ou seja, qual foi a marca. Não sentou na moto, não sentiu o cheiro. Vá lá, sente nela, sinta o cheiro, pergunte quanto fica à vista. Simule se for financiar. Amém. Coloque as mãos sobre ela lá na frente de todo mundo e diga, Pai, eu te agradeço, porque vai chegar os recursos. Lembra da mulher? Dizia consigo mesma. Ah, mas vão mangar de mim. O que é que tem, irmãos? A gente é crente. Tem de motivos de grande alegria quando zombarem, injuriarem. Sempre vão zombar, injuriar, caluniar você por você ser crente. Amém. As pessoas não têm vergonha de colocar uma música que é sexo cantado. As pessoas não têm vergonha de expressar as suas crenças e as suas ideologias. Por que eu, como crente, vou ter vergonha? As pessoas não têm vergonha de falar palavrão na minha frente. Então eu não tenho vergonha de falar em línguas estranhas na frente deles. Não tem problema nenhum, irmãos. Amém. Então a fé, ela precisa ter a ação correspondente. Essa mulher, o terceiro passo foi que ela agiu
segundo a sua confissão. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes. Na primeira oportunidade que ela teve, ela foi tocar nas vestes dele. Então esse é o terceiro passo. Agir conforme aquilo você está declarando. Se você está declarando em ter sua casa própria, em construir sua casa, pegue pelo menos uma folha de ofício. Faça uma planta da sua casa. Diga: Senhor, eu quero minha casa desse jeito, Pai. Amém. Ah, mas é tão distante, é tão impossível. Mas é de fé em fé. É de glória em glória. Amém. Vai acontecer. Eu lembro que quando eu era criança, a casa dos meus pais, a nossa casa, era um quadrado, literalmente um quadrado, de 4 por 5, dividido no meio com uma parede de madeira e um banheiro de 1 por 1. Essa era a nossa casa, irmãos. Mas ele era crente, mesmo com pouco conhecimento, crente, servindo ao Senhor. Amém. E hoje ele está construindo a 4ª casa dele. Amém, irmãos. Então a vereda do justo é como a luz da aurora, cada vez mais claro até ser dia perfeito. Amém. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Perceba, ela primeiro ouviu, ela confessou, ela agiu à altura do que estava confessando, e só depois ela sentiu. Algumas pessoas querem sentir que estão curadas para acreditarem que estão curadas. Essa não é a fé genuína. Essa é a fé nos sentidos. É a fé natural. É a fé de Tomé, que diz: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir o buraco da lança no seu lado, se eu não sentir o buraco dos pregos, isso não é a fé que agrada a Deus, irmãos. A fé que agrada a Deus é: creia que recebestes, e você terá. Você tem que crer primeiro que recebeu. Quando eu fui curado da minha coluna, e eu fiz a oração da fé, irmãos, o diabo aumentou a dor na coluna. Eu passei mais uns 3 ou 4 meses sentindo dores piores do que a que eu sentia. Porque ele estava querendo roubar a minha fé. Mas eu me firmei mesmo ali. Eu estava lendo aquele livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que hoje ele vem só com o título Curando Enfermos, de Telioso. Eu estava lendo o Evangelho de Marcos, memorizando. Eu pegava as passagens de cura e memorizava, ficava recitando elas até memorizar, porque eu queria alimentar a minha fé. E quando eu senti no meu coração que eu tinha fé para ser curado e fiz a oração da fé, não pense que, eu senti que estava bem. Não. Parece que o diabo acolchou os meus discos intervertebrais. Aí foi que eu doei, aí foi que doeu. E agora descia para as pernas, parecia eu sentia as pernas cansadas. Mas quando alguém me perguntava assim: e tua coluna? Eu dizia: eu orei, fiz a oração da fé, creio que Deus me curou. E tua coluna, hein? O pessoal do trabalho perguntava. Eu dizia: rapaz, eu creio que Deus me curou. E muitas vezes, irmãos, eu estava sentindo dores terríveis. Isso não significa que eu estava mentindo. Eu só estava dizendo que eu estava crendo. E sabe de uma coisa? Se passaram alguns anos aí, na verdade mais de 10 anos. E a minha coluna é como de uma criança. Para a glória de Deus. Então, essa mulher não foi diferente com ela. Ela ouviu a palavra, ela teve fé, ela confessou a palavra, ela agiu segundo estava confessando e depois sentiu no seu corpo estar curada. Algumas pessoas vêm para frente e se não sentirem uma eletricidade, se não sentirem um queimor, se não sentirem uma vontade de chorar, não recebem.
porque estão esperando um contato, estão esperando algo espetacular, estão esperando no campo das emoções algo. Não, tão somente creia na palavra, tão somente creia na promessa de Deus. E qual é a promessa dele? Os que crerem em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Está doente? Chama o presbítero, que ele unja ela com óleo no nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Uma vez que o óleo tocar no seu fronte, na sua testa, na sua cabeça, e a oração da fé for feita por você em nome de Jesus, creia que Deus tocou no seu corpo, independente dos sintomas. Amém, irmãos? Quantas pessoas eu não já vi sendo curado nessa igreja, mas na fila de oração não aconteceu nada. Hoje mesmo, o Flávio me mandou uma mensagem dizendo que Juliana está vindo para o IMIP, né? Vai ter 3 meninas. Que Deus abençoe, não? Mas quando eu orei por Juliana, alguns anos atrás, ela tinha um caroço que crescia no antebraço. Na fila de oração nada aconteceu. Eu disse, e aí, Juliana, sumiu? Ela disse, não, pastor, está aqui. Eu disse, mas eu creio que o poder de Deus tocou no seu corpo. E qualquer dia desses, quando você levantar, esse caroço vai ter desaparecido. Aconteceu desse jeito. A tia dela, que não é crente, veio nessa igreja dizer, eu já tinha arrumado um médico para fazer a cirurgia para ela de graça. Mas o caroço sumiu. Faz 4 semanas ou 3 semanas que uma mulher que nos visita veio aqui na frente e disse, lá no outro prédio, o pastor orou por mim, eu tinha um caroço. O caroço não sumiu no dia que ele orou, mas depois de alguns dias sumiram. Vocês estavam aqui. Então, muitas vezes, irmãos, não se manifesta naquele momento. Mas se as mãos foram colocadas no nome de Jesus, como diz a Bíblia, o que diz a Bíblia? Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Pode ser no tempo presente ou no tempo futuro. O que acontece é que quem recebeu a imposição de mãos, você deve acreditar que vai se cumprir como a Bíblia diz. Ficarão curados. E você deve tomar posse mesmo, receber pela fé, irmãos. Amém. Uma outra coisa que eu gosto de enfatizar é que não se envergonhe de vir à frente e receber a oração, mesmo que você já tenha recebido. Às vezes a nossa fé está sendo construída. Amém? Se eu estiver precisando de cura e alguém fizer um apelo, eu vou à frente. E quantas vezes necessárias for, eu irei à frente, irmãos. Até que eu receba. Eu não estou com isso querendo dizer que você vai ficar naquele espírito de dúvida. Vai à frente receber a oração, eu não senti que fui curado, então eu vou de novo. Não, segure pela fé. Agora, se pelo Espírito você perceber que você precisa ir de novo à frente, vá. Amém. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Amém. O quarto passo que essa mulher deu, ela testemunhou a cura que havia recebido. E Jesus, ele disse para ela, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que para receber uma cura do Senhor, a gente precisa de uma fé muito grande. E a gente idealiza isso, é porque eu tenho uma fé pequena. Mas eu vou te dizer em termos práticos o que é fé. Fé é você acreditar que Deus fará aquilo que ele disse que faria.
Abraão estava plenamente convencido de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então, o que Deus disse sobre cura, irmãos? Jesus, antes de ser elevado aos céus, no capítulo 16 de Marcos, ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem veneno mortal não lhe causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. O crente, aquele que crê em Jesus, ele pode expulsar demônios, ele pode falar em línguas estranhas. Se acidentalmente ele for picado por uma serpente, como aconteceu com Paulo no capítulo 28 de Atos, Paulo pegando graveto para alimentar a fogueira, uma víbora fugindo do fogo agarrou no braço dele. Os moradores de Malta, achando que ele ia morrer inchado com o veneno daquela serpente peçonhenta, ficaram aguardando ele morrer. Ele sacode a cobra, joga ela no fogo e ele continua vivo. Não é que eu vou brincar com cobra, eu não sou doido, nem de cobra eu gosto. Mas se acidentalmente eu for picado por uma cobra, que Deus me livre disso, eu posso crer que há um sinal que me acompanha. Beber veneno mortal, não é que eu vou tomar chumbinho. Deus me livre, irmãos. Eu não sou doido, nem tolo, nem ignorante. Mas se alguém um dia me envenenar por eu ser um pregador do Evangelho, por eu ser um seguidor de Cristo Jesus, eu posso crer que há um sinal que me acompanha. Amém. E o quinto sinal milagroso que deve acompanhar aquele que crê em Jesus: em seu nome colocará as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Amém. Então, fé é você acreditar que Jesus vai cumprir o que ele disse. Eu creio de todo o coração em Cristo Jesus. E eu creio que se eu impor as minhas mãos sobre você no nome de Jesus, ele vai te curar. Eu quero chamar o louvor enquanto eu leio uma passagem aqui. E quero orar por cura. Se alguém está no nosso meio e precisa de cura. Eu quero ler lá em Tiago. E você não sabe o bom combate que eu enfrentei de domingo para cá, viu? O diabo queria tirar até minha voz. Por que o diabo? Porque a enfermidade vem dele. As doenças não vêm de Deus. Mas eu no bom combate da fé, irmãos, resistindo e confessando. E certamente ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas eu fui curado. Que Deus enviou a sua palavra e me curou e me livrou do que era mortal. O diabo, ele trabalha com medo, né? Eu fiquei com tanta falta de ar esses dias, eu respirando ofegante pouco, né? O diabo disse assim na minha mente: você está com Covid, sua capacidade respiratória diminuiu em 70%. E sabe, começou a dar um aperto na garganta, irmãos. Eu comecei a sentir uma falta de ar. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu comecei bem baixinho e bem fraquinho ali, certamente. Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Só que a palavra de Deus, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Daqui a pouco você está berrando no ouvido do diabo: certamente! Aleluia! Ele levou, carregou, tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, eu fui curado. Irmãos, não tem doença que resista a uma confissão de fé dessa. Amém. Porque a confissão da palavra, ela ativa a unção. E a morte, ela não compactua com a unção. Eliseu era tão cheio da unção que um dia, quando já sepultado, os seus ossos estavam na sepultura, jogaram um rapaz morto. Estavam indo sepultar um rapaz. Aí um povo inimigo estava invadindo a cidade israelita. Aí os que estavam sepultando aquele rapaz, para fugirem,
dos invasores jogaram o rapaz no túmulo de Eliseu, que naquele momento estava aberto. A Bíblia diz que quando o corpo do garoto tocou os ossos do profeta, voltou à vida. A confissão da palavra ativa a unção de Deus em nossas vidas. Quando você começa a confessar a palavra sobre a sua vida, você atrai a unção do Espírito. Irmãos, a doença não resiste a um ambiente onde a vida de Deus, onde o poder de Deus, onde a presença de Deus está sendo manifesta. Amém. Amém. E Tiago capítulo 5, a partir do versículo 14, vou ler a partir do versículo 13. Esse Tiago que escreveu essa carta aqui é o irmão do Senhor, chamado Tiago Justo. E aqui no final de sua carta pastoral ele dá as últimas instruções para a igreja. Ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então, se o crente está sofrendo, ele tem que orar a Deus, contar a Deus os seus sofrimentos. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. A palavra que é bispo é aquele que exerce a função pastoral de bispo ou de presbítero. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé, ou a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Eu daria minha vida por esse versículo, irmãos. Há entre vós, na igreja, alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Às vezes a pessoa está em casa acamada, não consegue ir até a igreja, então o pastor tem que ir até ela. Os presbíteros têm que ir até essa pessoa. Os bispos têm que ir até essa pessoa. E que este ore sobre ela, ungindo com óleo. O que é o óleo, irmãos? É um ponto de contato. Ele representa a unção do Espírito. Ajuda a nossa fé. Algumas pessoas são ajudadas quando elas sentem o óleo tocar na testa delas. Isso traz uma sensação física e ajuda a fé delas. No Velho Testamento o óleo era ungido, o óleo para unção era usado para muitas coisas. No Novo Testamento só ficou para oração pelos enfermos. E eu penso que Deus deixou porque ajuda as pessoas em sua fé. Unja elas com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, seriam perdoados. Amém. Então eu quero chamar você aqui na frente. Se você deseja receber oração por cura, eu quero orar por você. Você pode ficar de pé, todos. Eu não tô com Covid não, viu? Pra você não ficar com medo de falar comigo. Em nome de Jesus Cristo, eu unjo a tua filha com óleo, Senhor. No nome de Jesus. Fazemos por ela a oração da fé.
fique curada. Do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós ungimos a tua filha com óleo, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós impomos as nossas mãos sobre ela, Senhor. Toca, Pai, no ouvido dela essa noite. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Pai Celestial que dá boas dádivas aos que lhe pediram. E essa noite nós unimos a nossa fé com a da tua filha. Te pedimos, toca nos ouvidos dela. Pai, em nome de Jesus, eu unjo a tua filha com óleo, no nome do Senhor. Jeová Rafa, o Senhor que sara as suas emoções. Oh, Pai, cobre a tua filha. Você disse que debaixo de tuas asas estaríamos seguros. Jesus, você é aquele que acalma as tempestades, inclusive as tempestades das emoções. Mente ungida, no nome de Jesus. Emoções debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Paz que excede todo entendimento vindo sobre elas. A autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre essa senhora, Pai. Segundo a tua palavra que diz que os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eu oro, Pai, para que essa noite o Senhor revigore os ossos dessa senhora. Que todo o tecido ósseo dela seja tocado pelo teu Espírito e receba vigor nos ossos. Vigor nos ossos. Que a partir dessa noite você fique livre dessas dores. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não ter. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não ter. Bom demais para não ter. Bom demais para não ter. Bom demais para não ter.
não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, se eu não vier, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, se eu não vier, Jeová, irás. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo no que creio, que irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti.
que vejo, vivo no que creio que irás. Eu creio em cremos na tua palavra, que faz infinitamente mais. Oh, cremos em ti, te amamos, confiamos em ti, descansamos em ti. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Tu és bom, tu és maravilhoso. As tuas misericórdias se derramam sobre nós. Quão bom e quão suave é estar em tua presença, Senhor. Como é bom receber das tuas promessas. Como é bom ser tocado pelo teu Espírito, Pai. No nome de Jesus.